Convido então a todos a abrirmos a palavra do Senhor, Atos capítulo 13, versículos 42 a 52. Nós vamos ter ali também, temos ali projetado o texto. Atos 13, versículos 42 a 52, diz assim a palavra do Senhor. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até aos confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aqueles o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Amém. Eu creio que você, como um bom brasileiro, já deve ter ouvido alguns ditados que são bem comuns entre nós, uns ditos populares. Um deles é aquele que diz: filho criado, trabalho dobrado. Lembram disso? Alguém já ouviu dizer? Pois é, filho criado, trabalho dobrado. Aí você pensa: pastor, eu pensei que hoje o tema era incomparável alegria, mas parece que você vai falar de família. Não, eu vou falar de alegria, incomparável alegria, esse é o tema. Mas por que eu estou lembrando que filho criado, trabalho dobrado? Quando os pais falam isso, eles estão dizendo assim: o meu filho, quando eu era pequenininho, a minha filha, eu pegava pelo braço e levava para a igreja, pegava no colinho e trazia, Eu disciplinava, daqui a pouco ele estava de bem, ele chorava, mas depois ele vinha, dava um abraço, não guardava rancor, não é? E assim a gente diz, parecia ser mais difícil, mas era mais fácil. Apesar de todo o trabalho, o bebezinho, o recém-nascido, de todos os cuidados que a gente tem que tomar com eles não têm muita decisão própria. A mãe compra a roupa que quer comprar, e eles não sabem nem falar, O neném não nasce falando, pode ser que daqui a uns tempos já nasça, mas até agora não nasce com dente, não nasce falando, nasce com cabelo, mas não nasce falando. E aí a mãe não vai perguntar para o nenenzinho qual é o pagãozinho que ele quer usar, ele não vai perguntar para ele qual é o sapatinho, Então a mãe e o pai escolhem e colocam e saem com ele. E o corte de cabelo, e o jeito que vai ser, e se vai colocar, se é mulheres também, se coloca alguns adereços ou não. Quem escolhe é o pai e a mãe, está resolvido. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente começa a ter a possibilidade de tomar algumas decisões por nós mesmos. Não é assim? E aí, cada vez que a criança vai crescendo um pouco mais, ela vai tomando uma certa autonomia.
e começa a decidir algumas coisas, e os pais vão abrindo mão a cada dia, e não tem jeito, a gente tem que abrir mão para que as escolhas sejam feitas. E aí, algumas vezes, pai e mãe ficam muito tristes, muito chateados, porque percebem que os filhos não estão seguindo, não estão acompanhando os seus conselhos, os seus ensinos, não querem o que eles queriam, não admite mais o que admitiam antes e que as coisas estão mudadas. Eu fico pensando a nossa relação com o nosso Deus. A nossa relação com o nosso Deus. Quando nós conhecemos a Jesus, aí nós dizemos, que houve o novo nascimento. A Bíblia diz isso, que o novo nascimento é quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E aí nós conhecemos a Jesus e nós nascemos de novo. Ali começou a nossa vida com Deus. E essa conversão, esse novo nascimento, ele se dá num momento muito festivo, muito alegre para nós. E do jeito que um bebezinho nasce e a gente quer anunciar para todos que nasceu o bebê, a palavra de Deus diz que há um júbilo no céu entre os anjos por um pecador que se arrepende, e a festa começa lá no céu, pela conversão aqui de pessoas como eu e você. E aí a gente começa também a divulgar esse evangelho a outras pessoas, e o testemunho do novo convertido é um testemunho vibrante, não é? De muito fervor. E aí ele diz para as pessoas: olha, agora eu sou crente. Ele não tem vergonha do evangelho, como Paulo diz aos Romanos capítulo 1:16, Paulo dizia assim: eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu fico imaginando algumas pessoas que receberam milagres de Jesus, como aquele cego de nascença que foi curado, e ele saía divulgando, e as pessoas perguntavam: mas você não é aquele que esmolava lá na porta formosa do templo? Ele falou: sou eu mesmo, sou eu. Quem foi que te curou? Como é que é isso? E ele quer então anunciar, ele diz: é aquele homem, Jesus. Essa é a intenção, esse é o amor, esse é o desejo, é a inclinação nossa, é o impulso que nós temos quando nós amamos a Jesus e passamos a conhecer a Cristo. A gente quer contar para as pessoas. Só que a gente quer fazer também uma reparação de vidas, como Zaqueu, aquele homem baixinho que subiu na árvore, e Jesus ia passando, e Jesus para diante do sicômoro onde estava Zaqueu, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar na sua casa. E Jesus deixa a multidão e vai para a casa de Zaqueu, e lá Jesus bate um papo com Zaqueu. A multidão fica de fora reclamando e achando que Jesus não tinha que dar atenção a um homem pecador como Zaqueu, não é? E a preocupação de Zaqueu, e diz a palavra de Deus que Zaqueu abriu o coração, recebeu a Jesus como seu Senhor, abriu o coração mesmo com Jesus, e logo em seguida ele disse: olha, eu vou restituir 4 vezes mais de todos aqueles que eu defraudei. Se eu peguei alguma coisa a mais, se eu cobrei um imposto a mais, eu vou pagar 4 vezes mais. Esse é o desejo de quem de fato se converteu. Ele quer reparar as suas falhas, ele se arrepende no fundo do coração, e ele quer reparar o que ele fez de errado, ele quer agora caminhar a segunda milha, ele quer amar o seu semelhante como a ele mesmo, ele quer anunciar que ele é diferente. É assim a vida do convertido. E é tão bom quando a gente encontra pessoas que acabaram de nascer de novo, acabaram de conhecer a Cristo, e a gente fala assim: puxa, o irmão está no fervor, e a gente diz: é o fervor do primeiro amor. Lembram? Quando o Apocalipse diz assim, vocês esqueceram, uma das cartas de João, de Deus através de João,
as cartas do Apocalipse, onde uma igreja recebe uma notícia, recebe aquele recado, aquela carta dizendo: vocês se esqueceram do primeiro amor. Irmãos, a gente começa a fazer uma diferenciação entre o crente do primeiro amor e o crente normal. O crente que já está mais velho. O crente do primeiro amor é aquele recém-nascido, é aquele que está dando os primeiros passos, que a vontade dele é agradar o pai e a mãe, que o desejo dele é ver o pai e a mãe felizes, e aí eles fazem até algumas gracinhas, é tão gostoso, que tem uma facilidade de perdoar, que tem um coraçãozinho amolecido, que é disciplinado, mas ele entende que é necessário, por mais que ele não entenda, logo ele enxuga as lágrimas, ele tem facilidade de continuar caminhando junto. Esse é o crente do primeiro amor, e o outro a gente diz assim: agora já é crente há muito tempo, é o normal. Está trocado, irmãos, está inverso, está invertido. O normal deveria ser um amor vibrante dentro de nós. O normal, o cristão normal, o crente que ama a Cristo, deveria ser esse crente que guardou o primeiro amor e continua cultivando o primeiro amor. Não é o crente que já esqueceu do primeiro amor. Entenderam o que eu quero colocar? A gente precisa rever nessa noite, olhar para o nosso próprio coração e pensar: eu tenho sido um crente rebelde, que conheço a Cristo há muito tempo, mas o meu coração a cada dia se torna mais duro, porque eu me acostumei com o sagrado, eu me acostumei de ler a Bíblia, me acostumei de vir à igreja, me acostumei que as coisas são assim mesmo, que Deus está no controle, então não preciso ficar orando, porque tudo que tiver que acontecer vai acontecer, e as pessoas começam a ficar meio desleixadas da devoção ao Senhor, da reverência, da responsabilidade de caminhar com Cristo. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso tem feito nas nossas igrejas, tem trazido muitas pessoas a uma falsa convicção de conversão. E aí é onde a gente encontra muita gente convencida e não convertida. Ele se convenceu de que ele está salvo, mas nunca foi salvo, porque ele nunca amou o próximo como a si mesmo, ele nunca amou a Deus acima de todas as coisas, ele sempre colocou algo na frente do Senhor, e assim por diante. Eu não sei qual é a sua situação nessa noite, mas olhando para o texto, e olhando para o nosso tema, incomparável alegria, eu quero chamar a sua atenção a olhar para o seu próprio coração e pensar: como tem sido a minha alegria diante do Senhor? Eu tenho sido uma pessoa grata? Eu tenho sido uma pessoa alegre diante de Deus? Ou não? Ou eu me acostumei com Deus, com as coisas que Ele me dá, com o pão de cada dia, que eu já nem agradeço mais? Eu me acostumei com o trabalho que eu tenho, e com o dinheiro que eu ganho, e com as contas que eu pago, que eu já não agradeço a inteligência e a saúde que Deus me dá para trabalhar, não agradeço o dinheiro que eu ganhei trabalhando, e não agradeço a Deus as coisas que eu comprei com o dinheiro. E nem agradeço a Deus por Ele me ajudar a administrar aquilo que Ele me dá. E a gente vai passando o tempo, e a gente começa a se esquecer de Deus, deixando Deus um pouco de lado, e algumas pessoas pegam Deus como uma bolsa a tiracolo, e falam assim: Deus, eu vou para a igreja, vamos comigo, eu vou levar Deus. Agora vamos adorar a Deus, então é hora de ler Bíblia, então leva a Bíblia. Ali é a hora de ler Bíblia, ali é a hora de ficar bonzinho, é ali a hora disso, daquilo, e passou disso, a vida volta ao normal, e esse normal não é bom. É um normal profano. Essa é a grande preocupação, irmãos. Essa é a grande preocupação nossa. Porque como nós cantamos hoje, aquele cântico que diz, alegria, alegria, Ele me dá, Ele faz tanto querer como realizar,
E alegria é ter Deus acima de qualquer situação, ser humilhado, e assim por diante. O cântico é baseado ali em Filipenses, capítulo 4, que também nós lemos: alegrai-vos no Senhor. Não alegrar-se com o sofrimento, mas alegrar-se com Deus no sofrimento, ou na alegria, ou em qualquer coisa, mas alegrar no Senhor. O nosso foco da alegria está em Deus e não nas coisas, porque as coisas se passam, mas Deus não. E às vezes a gente pode se perder no nosso mundo, nas nossas coisas, nas nossas ações, quando vamos nos acostumando com as bênçãos de Deus e com aquilo que Deus nos dá. Olhando para o texto, nós vamos perceber que a palavra de Deus, ele nos diz aí, esse capítulo 13, aonde nós acabamos de ler, os versículos 42 em diante, diz a palavra de Deus que depois do discurso de Paulo ali em Antioquia, muitos irmãos, muitas pessoas, judeus convertidos e também gentios, pedem a eles que falem as mesmas palavras no sábado seguinte. Como é que é isso? Eles estão pedindo para que o culto seja repetido. Ele diz assim, faz tudo de novo, a mesma coisa que foi feita, faz outra vez, para a gente poder participar e ouvir essas palavras. É engraçado que o novo convertido, ele tem prazer na palavra de Deus e ele tem prazer em ouvir muitas vezes. Ele não se cansa de vir à igreja, ele não se cansa de tomar a Santa Ceia. Aliás, ele não está pronto a fazer aqueles relatórios de quantas vezes, o que ele fez, o que não. Isso acontece depois que a gente vai ficando mais velho de igreja. Infelizmente, vai ficando piores, devíamos ficar melhores. Aí a gente começa a fazer conta, dizendo assim, mas olha o tanto que eu estou ajudando. Olha aí, eu até ajudei a limpar os bancos. Olha aí, eu até fiz isso, eu até fiz aquilo, eu até fiz isso. Cadê que o outro, e o outro, e o outro? A gente começa a fazer conta. A gente fala assim, eu vim, mas cadê o outro que não está aqui? Eu fiz isso, mas cadê o... E a gente começa algumas contas que não devem ser feitas. Por que isso? Porque a nossa alegria em servir a Deus já não é mais a mesma alegria. Salmo 100, a palavra de Deus nos chama uma convocação de louvor e adoração a Ele, e a Bíblia nos diz assim, servir ao Senhor com alegria. Até para entregarmos, irmãos, os nossos dízimos e ofertas, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, Deus ama quem dá com alegria. Não basta servir a Deus, não basta dizer que é cristão, nós devemos viver em alegria. E aí vem a pergunta, será que de fato existe felicidade e alegria? Ou apenas alguns momentos felizes na vida? Porque nós estamos vivendo agora uns dias em que, próximo ao feriado, que é um dos feriados mais famosos no Brasil, onde nós recebemos turistas de vários lugares do mundo, inclusive, que vêm para o tal do feriado de carnaval. Uma festa que a gente não sabe, não existe uma explicação de algo que pudesse ser de fato edificante, mas apenas como uma festa da carne. É um momento de alegria. E não se fala em tristeza, não se fala em calamidades, não se fala em morte, não se fala nada absolutamente que possa trazer qualquer tipo de preocupação às pessoas. Carnaval é tempo de extravasar. E algumas pessoas começam a tomar drogas e uma série de outros, drogas de várias espécies, para que nem mesmo vejam esses dias se passando e nem o que vão fazer, o que fizeram. Dinheiro não importa, saúde não importa, a noite ou o dia não importa, importa extravasar até a quarta-feira de cinzas, quando agora é hora de começar a pensar nos pecados cometidos e começar a tentar lembrar
de reconstruir a vida, não do que foi feito, mas agora sim a vida vai começar. Algumas pessoas dizem, no Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Né? E até essa história já passou-se, já infiltrou-se nas nossas igrejas. E a gente fala assim, olha, é depois do carnaval. Você tem alguma programação, alguma coisa especial, alguma coisa? Espera o carnaval passar. Depois do carnaval, a gente começa o ano. Irmãos, eu imagino que tem algumas pessoas que estão esperando passar o carnaval para vir para a igreja presbiteriana do Cerrado. Não, deixa o carnaval passar, né? Porque aí o ano só começa mesmo depois do carnaval, então vamos... Houve um marco. Há um marco. Alguns crentes e crentes, né? Tem crentes e crentes, né? Crentes normais e entre aspas, que quando tiram férias de Deus também. Que quando se ausentam da igreja ou de qualquer... não é mais crente. Ele é crente diante de quem ele conhece, mas onde ele tem desconhecidos. Eu fico preocupado com isso. Olha aí no capítulo 13, eu quero dizer a vocês que essa mensagem, Incomparável Alegria, nós vamos continuar no próximo domingo. Então fiquem tranquilos, porque vocês vão falar assim, pastor, já se foram 20 minutos. No mínimo metade já foi aí da palavra. Como é que é? Está chegando. Vamos aplicar já. Aonde que a gente está vendo alegria aqui nesse texto? Principalmente 2 versos que já eu vou dizer a vocês. Capítulo 13, o Espírito Santo, aí capítulo 13 de Atos, o Espírito Santo de Deus, ele toca nos irmãos ali da igreja de Antioquia da Síria, para que separem Paulo e Barnabé, 2 varões, 2 homens valorosos no reino de Deus, e os enviem como missionários aos gentios. E uma das dificuldades nossa é entregar o que nós temos de melhor para Deus, não é? A Bíblia manda entregar as primícias, que são os primeiros frutos e tudo. Imagine se os primeiros frutos aqui, os primeiros convertidos, a gente entregar para o Senhor e falar, agora eu vou consagrar o irmão missionário e vai para longe. Não, pastor, não faz isso não. Né? Ou se a igreja do Cerrado começar assim, nunca enche, porque vai enchendo e a gente vai, e a pessoa se muda e vai para outro lugar, e vai para outro, e vai evangelizar em outros lugares, vai para outra cidade, Não importa, irmãos. Não importa, o reino não é nosso, o reino é de Deus. E mesmo que a igreja precisasse muito de Paulo e de Barnabé, o Espírito Santo tocou no coração daqueles irmãos, e diz a palavra de Deus que com jejuns, com orações, a igreja os envia como missionários para os gentios, ou seja, para as terras fora de Israel, para aqueles que não eram judeus. E aí eles viajam, passando pela Seleucia, eles vão para Chipre, eles pregam o evangelho em Salamina primeiro, e depois pregam em Pafos, outra cidade. Ali em Pafos, acontecem 2 episódios interessantes. Quando a palavra de Deus diz que ela é a espada de 2 gumes, né? É porque realmente a mesma palavra, ela não só serve para discernir pensamentos e propósitos do coração, mas ela serve também a mesma palavra para salvar ou para condenar. Por isso que a palavra de Deus diz que a mesma palavra que salva é a que condena, a cheiro de vida para os da vida e cheiro de morte para os destinados à morte. E aqui acontece exatamente um perdido e um salvo. Diz a palavra de Deus que tinha um judeu chamado Elimas, que era mágico. E ele foi ferido de cegueira, foi castigado porque se rebelou contra o Senhor. Mas em contrapartida, o procônsul chamado Sérgio Paulo, ele creu e foi recebido por Deus. Vejam como a palavra de Deus vai entrando e vai fazendo as divisões. Ali eles deixam Chipre e vão para a Ásia Menor. A viagem continua, é a primeira viagem missionária de Paulo. Então eles chegam em Perge
da Panfilha e depois vão para Antioquia da Síria, onde está aqui o nosso texto. Antioquia da Psídia, perdoe-me. Antioquia da Psídia, que é outra Antioquia, certo? Não é a da Síria. Bom, aí eles vão lá nessa cidade, Antioquia da Psídia, eles vão à sinagoga, e eles então, Paulo é convidado para dar uma palavra de encorajamento aos irmãos, e é isso que ele faz. Ele aceita o convite, e a gente vai perceber que ele expõe o Evangelho, ele conta o Antigo Testamento, a saída do povo hebreu do Egito, e ele vai contando a aliança do Senhor, ele conta o que Deus fez, as promessas dele com o rei Davi, até chegar em Jesus, que é descendente de Davi, e ele conta que Jesus foi à cruz, que Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, veio a este mundo, que ele cumpriu a lei, que ele foi à cruz, que ele morreu e que ele foi ressuscitado. E Paulo ainda diz: todo aquele que crer nisso vai ter a salvação, quem receber a Jesus como seu Senhor. Bom, depois desse evangelho anunciado, e Paulo anuncia a justificação pela fé em Cristo Jesus, o que vai acontecer? Novamente, dois grupos se formam. O grupo dos que creem e o grupo dos que não creem. Um grupo é o grupo dos ouvintes que estão querendo a palavra. E outro grupo é o grupo dos que estão zombando da palavra. E a gente vai perceber que aonde é que vai entrar a alegria aqui? Os judeus, eles já vinham pregando ali, em Antioquia da Psídia, mas não estavam, o evangelho não estava seguindo, porque na verdade eles não se apropriaram de Jesus no seu evangelho. Eles tinham resistência a Jesus Cristo. E agora, Paulo chega e Barnabé traz a verdade sagrada, e diz aí o versículo 42, que quando terminou o culto, quando eles estavam saindo, ao saírem, eles foram cercados por irmãos que pediram que eles voltassem no outro sábado. E é interessante que o gentio não guardava o sábado. Os outros povos, não judeus, eles não guardavam o sábado. Mas eles estavam dispostos a que Paulo viesse no sábado novamente, porque eles queriam ouvir Paulo e Barnabé. E diz que eles fizeram rogo, eles pediram que eles voltassem e falassem as mesmas palavras. O homem sedento de Cristo Jesus, ele não está atrás de inovações. Ele está atrás do evangelho puro, o evangelho da salvação. É isso que vai trazer alegria para o seu coração. Agora nós vamos entrando nesse tema alegria um pouco mais profundamente, para que você avalie a sua vida, se a sua alegria está na palavra de Deus ou está nas novidades que você vê por aí. Tem gente tirando água da pedra, não é porque se aprofundou na exegese do texto bíblico, é porque está fazendo uma série de analogias, está fazendo o que a gente chama no seminário de navegar na maionese. E aí vão tirando tantas conclusões próprias, tantas suposições em cima de suposições, que a gente olha, aí tem certas pessoas que dizem: puxa, água da pedra, porque eu nunca ouvi algo semelhante. Olha que eu já ouvi umas 50 pregações nesse texto. Sabe por que você nunca ouviu? Porque o cara pode estar alegorizando. Ele está usando um texto fora de contexto, ele não está com a mente do autor, ele não está trazendo uma palavra bíblica ao seu coração. Ele está alegorizando, ele está falando que ninguém nunca falou, porque não está escrito isso. É por isso que ninguém nunca falou, Cuidado com o que você ouve. Eu não estou dizendo que Deus não pode mostrar outras coisas no texto para a gente, mas precisa ter muito cuidado hoje. Quantas inverdades são ditas por aí em nome da verdade? Sabe o que alegra o coração da gente, irmãos? É a verdade, mesmo que ela seja ouvida várias e várias vezes. O que eu e você precisamos é a palavra pura, sem alegorias, sem tantas
suposições, sem tanta superficialidade, sem tanta subjetividade. Algo firme, correto, exegese pura, clara, o texto sendo exposto de forma coerente e uma exposição que você possa olhar para o contexto anterior, o posterior e o próprio texto, fazendo a teologia bíblica e sistemática de forma que não há contradições no que você diz, no que você ouve. Então eles ficaram tão felizes de uma palavra pura, de uma palavra limpa, que eles falaram assim: volte. E aí, como se não bastasse, o verso 43 diz que muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, aqueles que foram recebidos, vieram do judaísmo, mas agora foram recebidos, ou gentios que agora passavam para a seita, para o grupo dos judeus, seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Qual que é a mensagem que eles recebiam? Esses novos que estavam chegando, que estavam conhecendo o Evangelho: perseverem na graça de Deus. Não por nós, perseverem em continuar confiando, entregando tudo nas mãos do Senhor e entendendo que Deus é poderoso e só Ele pode te salvar. Confiem na graça, não confiem em vocês mesmos. E fiquem firmes, não se deixem enganar. É essa a mensagem. E eles falaram assim: nós queremos continuar ouvindo. E diz a palavra de Deus que no sábado seguinte, Lucas ele não tem como mensurar aqui quantas pessoas estavam ali. Então ele diz que a cidade estava quase toda ali reunida. Imaginem, fechou a cidade toda estava ali. Na verdade, Lucas diz assim: a cidade quase toda se reuniu ali na sinagoga. É claro que não ia dar para todo mundo entrar, mas a notícia era: nós temos que ouvir a verdade da palavra de Deus, nós temos que ouvir o que esses homens estão falando. Existe algo para nós. A alegria não pode ser só no carnaval. A alegria não pode ser só naquele momento. A alegria não pode ser desse jeito. Aliás, não é. E quem já provou alegrias passageiras, achando que seria uma alegria permanente, se decepcionou. Caiu na real e disse: não vale a pena. Esses homens e mulheres, eles então estão ali para ouvir a palavra de Deus, e diz a palavra de Deus que os judeus, agora novamente nós vemos dois grupos: os que querem e os que resistem. E é interessante que os judeus estão aqui fazendo oposição ao que Paulo e Barnabé estão pregando. Puxa, mas eles não fazem parte do reino de Deus? Eles não deveriam ficar felizes, porque eles estavam tentando evangelizar o povo. A coisa estava tentando, mas não seguia. Paulo e Barnabé chegam, uma palavra, a cidade inteira fica querendo ouvir o evangelho, chama para ouvir de novo. Muitos querem se aproximar de Deus, eles têm que ficar satisfeitos. Daqui a pouco esses dois missionários vão embora e nós vamos ter um grupo servindo ao Senhor. Mas diz a palavra de Deus que eles ficaram com inveja. Que coisa terrível! Eles ficaram com uma revolta no coração. Verso 45 diz que eles começaram a blasfemar. A atitude deles foi essa: começaram a blasfemar do Evangelho, a injuriarem Paulo e Barnabé, a tentarem contradizer o que Paulo e Barnabé diziam, a tentar fazer com que as pessoas não acreditassem e não seguissem o que Paulo e Barnabé estavam falando. Irmãos, é difícil quando você encontra resistência aonde você mais deveria encontrar acolhimento, não é?
Eu já encontrei muitas pessoas falando isso. Pastor, mas aonde a gente mais poderia conseguir um apoio, aonde pessoas que me conhecem, pessoas que que se voltam contra mim, meu amigo, minha amiga que me traiu, mas ele me conhece, sabe que eu não sou assim, pessoas da igreja, às vezes um irmão, às vezes gente desconhecido que nem conhece a Deus, estende a mão com mais facilidade, de socorro, de misericórdia, um irmão da igreja não acolhe, e as pessoas ficam assim, revoltadas, dizendo assim, de onde a gente mais podia esperar, não se encontra. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Joio e trigo, eles crescem juntos. E diz a palavra de Deus que no último dia haverá separação. Eles tiveram que enfrentar perseguição. E diz a palavra de Deus que não ficou apenas, se isso ainda é pouco, né? A inveja do versículo 45 e a blasfêmia, contradizendo o que Paulo falava. Paulo dizia amarelo, eles diziam vermelho. Não, vermelho pegou mal. Paulo dizia vermelho, eles diziam amarelo. Irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar? Eles queriam desvirtuar a palavra. Vocês já encontraram alguém por aí pregando uma palavra diferente do evangelho do Senhor Jesus, mas diz que é do Senhor Jesus? E aí você olha e não é bem assim, torcendo a palavra. Era o que estava acontecendo, eles não queriam a palavra pura. E eles ficaram com inveja de Paulo e Barnabé. E diz a palavra de Deus que Paulo e Barnabé falaram ousadamente. Ousadamente. E ele diz, cumpria-se que a vós outros, com muita facilidade, com muita ousadia, com muita intrepidez, Paulo e Barnabé falavam, e Paulo e Barnabé perceberam a resistência deles, e aí Paulo disse a eles, a prioridade era de vocês, primeiro o evangelho chegou para vocês, antes de evangelizar os gentios, nós viemos aqui para falar para vocês, mas tem um terceiro fator aqui, tem a ousadia de Paulo e Barnabé, tem a prioridade que eram gentios, os judeus, e eles não quiseram, né? E o terceiro lugar, essa resistência dos judeus. Eles não quiseram, então a palavra vai ser levada aos gentios. Vejam bem, versículo 46, cumpria em primeiro lugar que a palavra de Deus fosse levada a vocês, mas vocês rejeitaram e acharam que são indignos dessa palavra, vocês não querem, então nós nos voltamos para os gentios. Nós nos voltamos para os gentios. E Deus determinou que nós seríamos de fato missionários aos gentios. E aí Paulo se lembra do que Deus havia colocado para eles. Agora sim entra a alegria, verso 48. Os gentios ouvindo isso, ora, ouviu que a mensagem de salvação é para eles também? Irmãos, que coisa feliz, é alguém poder passar aqui na frente dessa igreja e perceber que as portas estão abertas, e o evangelho é anunciado, é oferecido a todo aquele que de fato crê, a todo que quiser, e aquele que crê não será condenado. Diz a palavra de Deus, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não vai ser não, já está. Que coisa maravilhosa alguém passar e saber que a graça está sendo oferecida. A graça está sendo oferecida. Saber que Deus oferece a mim e a você, como gentios que somos, porque nós não somos judeus, mas Deus nos ofereceu a graça da salvação. E quando Paulo agora diz que o evangelho, vocês judeus não quiseram, é para os gentios, e os gentios, oba! Que maravilha! É tudo que nós queremos, é saber que nós temos chance. Versículo 48, os gentios ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aí a palavra do Senhor foi se divulgando naquela região e tudo foi acontecendo porque os gentios queriam ouvir e estavam se convertendo. Os judeus pararam? A resistência parou? Não! A perseguição continua.
E agora ficou um pouco mais acirrada, porque os judeus foram atrás das mulheres piedosas de alta posição e foram atrás das autoridades da cidade e foram falar mal de Paulo, de Barnabé, e montaram um cerco para que Paulo e Barnabé fossem expulsos de Antioquia da Psídia. Nós temos que expulsar esses homens daqui. Agora vocês vão pensar que os gentios que ouviram a palavra de Deus, por intermédio daqueles homens que queriam tanto ouvir Paulo e Barnabé, agora eles ficaram tristes, não é? Agora eles ficaram tristes. Será? Não! Não! Diz a palavra de Deus que Paulo e Barnabé sacudiu contra eles o pó dos pés, e esse aqui é o significado de fato de quem, aqueles que rejeitavam a palavra, que estavam sendo entregues, que estavam sendo deixados de lado, é sacudir aqui as sandálias, e Paulo e Barnabé, diz a palavra de Deus, que sacudiu o pó e partiram para Icônio. Mas o versículo 52 diz: os discípulos, porém, mas, todavia, entretanto, apesar da perseguição, apesar de Paulo e Barnabé terem sido expulsos, apesar dos judeus fazerem tudo o que fizeram, apesar disso, os discípulos transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Irmãos, glorificado seja o nome do Senhor, porque a nossa alegria não está baseada nas coisas que vemos. A nossa alegria não está à nossa disposição pelo dinheiro que nós temos no banco, nem pela saúde que nós temos, nem pela estabilidade em qualquer área da vida. Nossa alegria não está aí. Nossa alegria não está na falta de problemas, ou por termos problemas menores ou maiores do que outros. Não, a nossa alegria não reside nisso. A nossa alegria, ela está, como esteve aqui, a alegria dos gentios. Em primeiro lugar, de saber que o evangelho da graça foi entregue a nós. Louvado seja Deus. Verso 48, os gentios, quando ouviram isso, regozijavam-se e alegravam-se na palavra do Senhor. Primeiro motivo de alegria que eu deixo para cada um de nós nessa noite é que a graça de Deus foi entregue a nós. O Deus da graça está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. A salvação está guardada para todo aquele que nele crê. Deus é fiel e não permitirá que nenhum de nós seja tentado além das nossas forças, porque Ele está conosco para nos livrar. Salvação não se perde. A palavra de Deus diz, Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Está guardado. João capítulo 10, Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E mais na frente ele diz: ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém, irmãos. Paulo escreve Romanos 8 dizendo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Esse é o primeiro grande motivo de alegria que eu deixo para você nessa noite. As portas da graça se abriram para nós, gentios. Segundo motivo de alegria foi quando a perseguição continuou. E agora, Paulo e Barnabé, que vieram de outra Antioquia, que vieram pregando o evangelho e que agora são uma bênção ali, eles agora são expulsos e vão seguir. As coisas passam, as pessoas passam. Quantas coisas nessa vida já passaram diante dos seus olhos? Paulo e Barnabé um dia chegaram em Antioquia da Psídia, um dia foram embora. Mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Esta igreja deu muitos frutos, e depois a gente, quem sabe Deus vai nos dar a oportunidade de voltar a estudar na próxima semana, e nós vamos perceber que eles não foram embora para sempre. Glorificado seja o nome do nosso Deus. E que Deus nos dê a alegria
a alegria de não nos apegarmos tanto às coisas e às pessoas deste mundo. Porque passam. Mas a palavra de Deus permanece conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus continuou com os gentios convertidos na igreja de Antioquia, da Psídia, e tantos outros, muitos outros foram convertidos. Porque quem faz a obra do Senhor, quem transforma mentes e corações, quem convence o homem do pecado, do juízo e da morte, não são os missionários, não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. É bem verdade que Deus usa homens e mulheres, mas acima de tudo é Deus quem faz, irmãos. É Deus quem faz. Quantas vezes você gostaria de, quem sabe, de ter um pastor de renome, né, te pastoreando? Seria muito bom. Ou não? Não sei. Eu também não gostaria? Sim, não sei. Estar numa igreja muito grande? Sim, não, porque não sei. Ter algumas coisas que você queria ter à sua disposição para fazer ou não. Você queria trabalhar mais para Deus, porém você não tem isso, aquilo. É isso que te impede? Isso tira a sua alegria? Você não ter algumas coisas que você gostaria? Você está apegado, você está grudado em pessoas e coisas. Agora eu vou usar um termo que eu ouvi muito do meu amigo, irmão, pastor, conselheiro, reverendo Augusto Nicodemos. Ele usava uma palavra dizendo: desapegue-se. Desapegue-se. Bem com sotaque nordestino. Abra mão. Não se grude às coisas deste mundo. Abra mão, porque isso vai trazer alegria para o seu coração. Fiquemos então com os dois motivos. As portas da graça estão abertas a nós. Segundo, as coisas que vêm as coisas vêm e vão, mas o Deus da verdade está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?